we can see from that picture that there's no umbilical cord, there's no pipe that leaves the earth. So, A agricultura orgânica não é mais caro que outra, é mais caro se a gente começa de maneira errada. É importante entender que as mudanças climáticas já chegaram, né? Between science and faith. It's a little bit like coming out of the closet, admitting to people that you are a Christian and you are a scientist. Vocês acabaram de ouvir foram alguns trechos de algumas palestras, e um desses trechos é intitulado Climate Change Evangelist, uma palestra de 2 de maio de 2014 da cientista e pesquisadora Katharine Hayhoe, que ao longo desse podcast você terá a oportunidade de conhecer mais sobre ela e suas especializações e pesquisa. Bom dia, boa tarde, boa noite! Olá, pessoas de Júpiter, meu público curioso! Seja bem-vindo ao Clima e Simbiose, episódio 1, Mulheres na Ciência. Gostaria de iniciar com uma frase da cientista Marie Curie. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é a hora de entender mais, para que possamos temer menos. Pauta 1. Lugar de mulher é na ciência. Bom, vamos lá. Antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, precisamos entender o que é o termo simbiose, que essa temporada traz em seu título, para assim que ao final desses minutos que passaremos juntos, espero que ao final temos o êxito em obter a nossa simbiose de conhecimento. Simbiose é um termo que vem do grego e significa viver junto. Esse termo é geralmente utilizado para caracterizar a associação entre dois organismos. Alguns autores consideram simbiose um sinônimo de mutualismo. Entretanto, outros autores consideram também o parasitismo como uma forma de simbiose. Assim sendo, a simbiose engloba tanto relações ecológicas harmônicas como as desarmônicas. Podemos, assim, correlacionar o termo com a relação que nós, seres humanos, temos com o clima, a ecologia e a conservação do nosso planeta, uma vez que somos dependentes dele e a sobrevivência nossa depende da sobrevivência dele. E a ciência e os conhecimentos podem nos dar a resposta para prolongarmos a nossa estadia por mais algumas décadas. Bem, agora trago um questionamento, uma reflexão. Isso mesmo, para você aí do outro lado do fone de ouvido. Tente pensar em pelo menos 4 nomes de cientistas mulheres. Um do século passado e um da atualidade, pelo menos. Sei que não estou pegando leve. Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, conseguiu? Se sim, meus parabéns. Se não, não tem problema, pois após o final desse episódio, tenho certeza que vai conseguir citar mais nomes de cientistas mulheres do que a quantidade de dedos que você tem na mão. E, gostou do exercício? Aposto que foi um pouco difícil de pensar nos nomes, né? Já reparou em como, quando tocamos no assunto de gênios, cientistas, os nomes que sempre surgem são as mesmas figuras repetidas de cientistas homens? Não? Não que esses não foram importantes ou que não eram de fato gênios, mas que na história, para as mulheres estar na ciência e obter o reconhecimento sempre foi uma dificuldade, repleta de paredes, estereótipos sociais. Assim, a ascensão das mulheres na ciência enfrentou e ainda tem enfrentado uma série de desafios ao longo da história. Embora tenha havido progressos, ainda existem obstáculos significativos a serem superados. Algumas das dificuldades enfrentadas pelas mulheres na ciência incluem
viés de gênero, falta de representação, equilíbrio em trabalho e vida pessoal, assédio e discriminação, falta de mentoria e rede de apoio, e entre muitos outros, além do próprio esforço acadêmico que esse trabalho requer, que por si só já é uma coisa muito significativa, principalmente no ramo da ciência, que é repleto de disputas e sempre foi considerado um ambiente primordialmente masculino, enquanto das mulheres era a casa e os filhos. E claro que sim, lugar de mulher é onde ela realiza seus sonhos, tanto com os filhos, ou na ciência, ou com os dois juntos, assim como as seguintes renomadas figuras femininas na ciência que sempre correram atrás de seus sonhos, sendo elas Marie Curie, Caroline Herschel, Beta Lutz, Johanna d'Oppenheim, Hipatia de Alexandria, Ana Maria Prima Facie. Hipatia foi uma filósofa, matemática e astrônoma da Grécia Antiga, que viveu na cidade de Alexandria, no Egito, por volta do século IV d.C. Ela foi uma das poucas mulheres da época a alcançar reconhecimento por suas habilidades intelectuais e educacionais. Hipatia era conhecido por suas contribuições para a matemática e a filosofia, além de ter sido uma defensora do neoplatonismo. Sua vida e obra são frequentemente lembradas como exemplos de mulheres que desafiaram as normas sociais e se destacaram em campos dominados por homens. Infelizmente, ela foi brutalmente assassinada em meio a disputas políticas e religiosas da época. Vou falar agora de uma das minhas cientistas favoritas, que é frequentemente citada como a mãe da radioatividade. Nada mais nada menos que Marie Curie. Marie Curie foi uma renomada cientista polonesa-francesa, famosa por seus estudos pioneiros sobre a radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar o prêmio em duas áreas diferentes da ciência, física e química. Suas descobertas revolucionaram a medicina e a física, abrindo caminho para inúmeras aplicações na área da saúde. Agora vamos falar de Caroline Herschel. Ela foi uma astrônoma alemã-britânica do século XVIII. Foi uma das primeiras mulheres a se envolver profissionalmente na astronomia e foi a primeira mulher a descobrir um cometa. Trabalhou em estreita colaboração com seu irmão, Sir William Herschel, na investigação do céu noturno e contribuiu significativamente para o conhecimento astronômico da época. Agora é a vez de Beta Lutz. Ela foi uma importante ativista e cientista brasileira do século XX. Foi uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero no Brasil, além de ter sido uma bióloga renomada. Lutz desempenhou um papel fundamental na inserção das mulheres na política brasileira e internacional, além de ter contribuído para a conservação da natureza e o estudo da fauna e flora brasileira. Johanna d'Oppenheim. Ela foi uma química alemã brasileira que fez importantes contribuições para a agricultura através de seus estudos sobre fixação de nitrogênio por bactérias. Ela desenvolveu técnicas para melhorar a produtividade agrícola, especialmente na cultura do arroz, utilizando micro-organismos que promovem o crescimento das plantas. Suas pesquisas tiveram um impacto significativo na agricultura brasileira e mundial. Impressionante o quanto essas mulheres fizeram e a potência delas, não? No início do nosso bate-papo, comentei brevemente sobre simbiose, além de clima, ecologia e conservação, assuntos que frequentemente são abordados atualmente, em decorrência do aumento das ocorrências de catástrofes climáticas que estamos passando. De fato, um período difícil, já que, para ter conservação, devemos ter conhecimento da ecologia e para a redução das mudanças climáticas devemos conservar. E para salvarmos a nós e o planeta, temos que reduzir as mudanças climáticas, como o efeito estufa, na conservação, na contaminação dos recursos hídricos pela poluição diversa, redução e extinção da fauna e flora. Mas o que tudo isso tem a ver com nós seres humanos?
Acho que já deu para perceber, certo? E com as mulheres na ciência? Tem a ver completamente tudo e pode ser a resposta para nos protegermos do planeta que chamamos de casa. Uma vez que as cientistas que vamos conhecer agora, muitas delas têm suas pesquisas voltadas para o mundo das mudanças climáticas, como a Ana Maria Prima Facie. Ana Maria Prima Facie foi uma renomada engenheira agrônoma e pesquisadora brasileira, conhecida por suas contribuições para a agroecologia. Ela foi pioneira no estudo dos sistemas agrícolas sustentáveis, promovendo práticas agrícolas que preservam o solo, a biodiversidade e os recursos hídricos. Seu trabalho teve um impacto significativo no desenvolvimento de técnicas agrícolas mais sustentáveis e na conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Katharine Hayhoe. Katharine Hayhoe é uma cientista climática e professora norte-americana. Conhecida por seu trabalho na comunicação sobre as mudanças climáticas, ela é uma defensora ativa da compreensão e mitigação das mudanças climáticas, traduzindo a ciência climática para o público em geral e trabalhando para superar a polarização política em torno do tema. Nshambi Mate é uma empreendedora e inventora queniana, fundadora da empresa Gengi Marks, que fabrica tijolos sustentáveis a partir de resíduos plásticos. Ela desenvolveu um processo inovador para reciclar plásticos e produzir tijolos mais duráveis e ecológicos, reduzindo assim o impacto ambiental do descarte de resíduos de plástico. Luciana Gatti. Luciana Gatti é uma cientista brasileira especializada em monitoramento de gases de efeito estufa na Amazônia. Seu trabalho de pesquisa tem sido fundamental para entender as fontes e o ciclo de carbono na região amazônica, ajudando a informar políticas de conservação e mitigação das mudanças climáticas. Rachel Carson. Rachel Carson foi uma bióloga marinha e escritora norte-americana, cujo livro Primavera Silenciosa é creditado por iniciar o movimento ambiental moderno. Carson alertou o público sobre os perigos dos pesticidas, em particular o DDT, para a saúde humana e o meio ambiente. Seu trabalho levou à proibição do DDT nos Estados Unidos e inspirou uma maior conscientização sobre os impactos negativos da atividade humana no meio ambiente. Claro, aqui estão algumas cientistas mulheres contemporâneas que se destacam nas áreas de clima, ecologia e conservação. Doutora Katharine Richardson, a cientista que é uma renomada cientista dinamarquesa especializada em mudanças climáticas e ecologia marinha. Ela é conhecida por sua pesquisa sobre os efeitos das mudanças climáticas nos oceanos e sua liderança em avaliações internacionais sobre o clima. Doutora Jenny Lubchenco. Doutora Jenny, que é uma ecologista marinha e ex-examinadora da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica NOAA dos Estados Unidos, ela é uma líder reconhecida mundialmente em conservação marinha e trabalha para promover a sustentabilidade dos oceanos. Doutora Gretchen Daly é uma ecologista e professora na Universidade de Stanford, conhecida por seu trabalho pioneiro em economia ecológica e conservação da biodiversidade. Ela fundou o Natural Capital Project, que desenvolveu abordagens inovadoras para integrar a conservação da natureza das decisões de desenvolvimento. Doutora Camille Parmesan. Camille Parmesan é uma bióloga e ecologista que estuda os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade. Ela é conhecida por seus estudos sobre a resposta das espécies às mudanças climáticas, e seu trabalho tem influenciado políticas de conservação em todo o mundo. Doutora Kimberly Nicholas,
Kimberly Nicholas é uma cientista sueco-americana que se concentra nas interações entre mudanças climáticas, sustentabilidade e consumo humano. Ela é autora do livro Wonder the Sky We Make, que explora maneiras de viver com baixo carbono e criar um futuro sustentável. Quero destacar aqui a cientista Anna Primafessi, que, nascida na Áustria em 1920, se formou em agronomia pela Universidade Federal de Agricultura em Viena. Primafessi mudou-se para o Brasil em 1949, onde começou sua carreira como pesquisadora na área agrícola. Sua trajetória na pesquisa foi marcada por um interesse profundo na ecologia dos sistemas agrícolas e no desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. Ela defendia o uso de métodos orgânicos e a preservação dos recursos naturais, argumentando que a agricultura convencional baseada em produtos químicos estava causando danos ao meio ambiente e à saúde humana. Primafessi foi pioneira na introdução de conceitos de agroecologia no Brasil e escreveu diversos livros e artigos sobre o tema, incluindo Manejo Ecológico do Solo e Agroecologia, temas e reflexões. Ela defendia a integração de práticas agrícolas tradicionais com conhecimentos científicos modernos, buscando promover sistemas agrícolas mais sustentáveis e resilientes. Seus feitos na pesquisa e defesa da agroecologia renderam-lhe reconhecimento nacional e internacional, tornando-a uma figura proeminente no movimento agroecológico. Ana Maria Primafessi faleceu em 2020, deixando um legado duradouro e compromisso com a agricultura sustentável e a preservação ambiental. E agora, a Rachel Carson. Carson começou sua carreira como bióloga marinha e cientista do governo dos Estados Unidos, trabalhando principalmente como escritora e editora. Seus primeiros livros focaram na vida marinha e na conservação dos oceanos, mas foi com Primavera Silenciosa que ela alcançou um reconhecimento mundial. Primavera Silenciosa alertou o público sobre os perigos dos pesticidas, em particular o DDT, para a saúde humana e o meio ambiente. O livro descreveu como o uso generalizado de pesticida estava causando danos à vida selvagem, incluindo aves e outros animais, e como esses produtos químicos estavam se acumulando na cadeia alimentar e afetando os seres humanos. O livro é considerado um marco na história da ecotoxicologia. Ela alertou o público sobre os perigos dos pesticidas, em particular o DDT para a saúde humana e meio ambiente. Carson documentou como o uso indiscriminado de pesticida estava causando danos irreparáveis à vida selvagem, incluindo aves, insetos e outros animais, e como esses produtos químicos estavam se acumulando na cadeia alimentar. A obra de Carson desencadeou um intenso debate sobre os efeitos nocivos dos pesticidas e teve um impacto significativo na legislação ambiental dos Estados Unidos. Suas preocupações levaram à proibição do DDT nos Estados Unidos e ao fortalecimento das regulamentações sobre o uso de pesticidas e outras substâncias químicas. No próximo episódio, você vai escutar um pouco mais sobre os assuntos estudados por ela. Gostaria também de deixar destacado a cientista Johanna Dobenheimer, porque ela foi uma química alemã-brasileira que descobriu a fixação de nitrogênio por bactérias nas plantas, que teve grande impacto no conhecimento sobre a nutrição das plantas na agricultura. E até hoje, grande parte do conhecimento que temos sobre a parte de nutrição das plantas, dessa parte de desenvolvimento, vem dessa grande descoberta da fixação do nitrogênio. Bom, ao longo desse podcast, você descobriu o que significa simbiose, conheceu alguns nomes de cientistas mulheres. Bom, eu espero que agora, quando perguntarem para você o nome de alguma cientista mulher, você fale pelo menos mais de 10, ok? Bom, eu acho que deu para perceber o quão potentes são essas mulheres que foram citadas aqui e a importância e impacto delas
na ciência e nas descobertas e pesquisas que vêm sendo efetuadas na atualidade, assim como muitas coisas existentes no agronegócio e na agroecologia, na parte do clima, na parte da conservação e entre outras. E ficado claro para você que a ciência, a pesquisa é a resposta para a gente conseguir cuidar melhor do nosso planeta, porque o conhecimento é o único caminho e a maior ferramenta para a gente conseguir cuidar de tudo isso, desse mundo, desse planeta que a gente chama de casa, que nós mesmos estamos destruindo pela nossa arrogância, pela falta do cuidado. Então, temos que começar a abrir o olho e olhar para essa simbiose que a gente vive com o clima, com a ecologia e com a conservação, que ela tem que ser uma coisa necessária. Bom, vou encerrando por aqui o nosso bate-papo. Espero que tenha gostado de conhecer tantas mulheres incríveis e potentes. Vou encerrar com uma frase da cientista e pesquisadora Jane Goodall. O que você faz, faz a diferença e você tem que decidir que tipo de diferença você quer fazer. Muito obrigado pela atenção. Você acabou de escutar o episódio 1 de Clima em Simbiose, Mulheres na Ciência, narrado pela Maria Luísa.